Olá, boa noite. Hoje vamos trabalhar um pouco aqui com apresentação de dados dentro de estatística. Então, a primeira parte está abordando os conceitos básicos de população e amostra, distinção entre variáveis qualitativas e quantitativas, eh, construção da distribuição de frequência e, na sequência, a construção dos gráficos. Então, tem alguns trechos aqui que são necessários apresentar para que a gente possa ter um melhor entendimento. É um pouco teórico, mas vamos lá. Então, tendo a pesquisa estatística, temos alguns conceitos, começando por população e amostra. Então, vamos supor hoje que eu queira fazer uma determinada pesquisa no que fale, por exemplo, da quantidade de professores que estão aptos a fazer uma aula para alunos surdos. É um exemplo. Então, nem todo mundo, por passar na faculdade, fazer sua licenciatura, está apto para ensinar alunos surdos. Algumas pessoas procuram se especializar. Então, outros aprendem na prática. Então, assim, diante da necessidade de uma pesquisa, quero fazer uma captação dessa, não adiantaria, por exemplo, eu chegar e buscar uma população como as pessoas que passam no terminal da Lapa, por exemplo. Então, se eu quisesse saber dados sobre a população, eu estaria num lugar bom, no lugar certo, mas alguns poucos professores passariam no local para eu conseguir pegar aquela informação. Então, qual seria o local mais correto para que eu buscasse essa população? No meio onde circulam professores, para que eu seja bem objetiva na minha pesquisa. Então, o que é que vai ser minha amostra? A população, vamos supor que eu tenha escolhido um determinado seminário onde estão participando professores, ou numa escola muito grande que tem muitos professores. E a minha amostra vai ser justamente o quê? Aqueles que foram escolhidos para responder à pesquisa. Então, daquela amostra, eu consigo tirar professores que têm experiência com alunos surdos e outros que não têm. Ele vai ser uma parte da população. Então, para fazer realmente uma pesquisa amostral, eu vou utilizar uma parte. Porque imagina, eu chego num seminário, tenho lá 300 professores, entrevistar um por um vai dar muito trabalho. Então, vamos supor que eu quero apenas 10% e eu consigo ter vamos supor que o meu questionário tenha 2, 3 páginas. Imagina fazer 300 questionários, seria muito complexo. Então, vou pegar uma parte da população, um subconjunto, que vai ser uma amostra, e eu consigo utilizar ali aquela informação que eu preciso. Eu vou conseguir captar a informação que eu preciso, que com certeza naqueles 30 ali vai conseguir demonstrar assim, ó, tantos por cento aqui tem conhecimento com aluno surdo. Pronto, maravilha, e atendeu a minha necessidade. Então, aqui em cima, quando a gente fala de estatística, está dizendo que é a ciência da aprendizagem a partir dos dados. Então, nós temos que ter esses dados e procurar os dados no local certo, tá? Porque, como eu falei no início, não adiantaria de nada eu ir, por exemplo, para a estação da Lapa para tentar a sorte e encontrar um professor para fazer aquilo. Então, se meu objetivo de pesquisa está envolvido a educação e o alvo são os professores, eu tenho que procurar num lugar que tenha professores e não para um local onde estão pessoas de diversas profissões. Então, os dados, eles são usados para compreender características de uma determinada população. A população vai ser o quê? O conjunto de elementos para os quais se deseja estudar determinadas características. Então, quais são as vantagens da gente trabalhar essa pesquisa por amostragem? Custo, tempo, elas de qualquer forma são bem planejadas, desde que você observe direitinho qual é seu público-alvo.
e elas podem fornecer resultados tão precisos quanto a pesquisa censitária. E aí vem a pergunta, né? O que é uma pesquisa censitária? Essa é aquela que a gente vai para o seminário de professores e entrevista os 300. Então, a gente quer saber a realidade daqueles 300. Então, a censitária, basta a gente lembrar do censo demográfico, que acontece periodicamente no Brasil e em outros países, aqui feita pelo IBGE, e que existe realmente a informação, aquele questionário completo de todo integrante da sociedade. Então, vamos seguir aqui. Variáveis qualitativas e quantitativas. Então, qualitativa lembra de qualidade, quantitativa, quantidade. Então, o que são essas variáveis? São características sobre as quais queremos obter informações. Então, bora lá para um exemplo. Eu tenho 3 exemplos aqui. Essa pesquisa é domiciliar sobre emprego e renda. Então, o que são as variáveis interessantes para uma pesquisa domiciliar sobre emprego e renda? Pô, eu preciso saber pelo menos sexo, raça, grau de instrução e o valor dos rendimentos do morador. Pronto, ok. É o suficiente, porque aqui uma pessoa consegue obter aquela informação e você pergunta assim: por que sexo e por que raça? Por que grau de instrução? Por que isso é relevante? Vamos imaginar que no mercado de trabalho está existindo realmente uma denúncia sobre comportamento misógino. Então, é, mostrar, por exemplo, que na mesma profissão pessoas de raças distintas e de sexos distintos recebem salários diferentes, então essas variáveis têm bastante relevância. Então, o grau de instrução também, tudo isso realmente vale a pena para ser colocado numa pesquisa domiciliar sobre emprego e renda. Vem a outra aqui, ó, pesquisa sobre o estado nutricional. Se você chega numa casa para fazer essa pesquisa, você tem que ter o peso e a altura de todo mundo. E eu entendo que aqui a idade também contaria, porque cada faixa de idade vai ter, por exemplo, infância, fase adulta e um idoso. Cada um tem sua fase diferente sobre essa questão nutricional. Exemplo 3, o acompanhamento da atividade industrial no Rio de Janeiro. Então, o que é que vai contar aqui? Variáveis: tipo de atividade econômica da empresa, número de empregados, número de horas trabalhadas e o valor total da folha de pagamento da empresa. Então, todos são dados muito pertinentes para que estejam como variáveis de uma determinada pesquisa. Então, esses daqui são apenas exemplos, fica aquela reflexão. Por que que nessa daqui do acompanhamento da atividade industrial no Rio de Janeiro não está falando, por exemplo, da religião? Por quê? Porque a religião do indivíduo não vai ter impacto nesse tipo de pesquisa. Então, nós temos que buscar dados que sejam condizentes com aquilo que está sendo pesquisado. E aqui, aprofundando um pouquinho mais sobre as variáveis qualitativas e quantitativas, vieram alguns destaques daquelas variáveis que foram colocadas ali, que das qualitativas, como a gente já falou, de qualidades, então ele está descrevendo o que? Características. Então, atividade econômica de uma empresa não é quantidade. Então, sexo, masculino ou feminino, ou prefiro não declarar, a raça, a religião. Então, tudo isso entra como qualitativa porque vai remeter à qualidade, descrevendo características. Já as quantitativas, estamos falando de números, e esses números podem sim variar. Eles vão mensurar características. Então, para o outro que descreve, esse daqui mensura. Então, ele está falando de quantidade, peso, altura, número de empregados, valor da folha de pagamento. Então, tudo isso tem seu impacto. Então, o que a gente pode chegar aqui quando está falando da variável quantitativa, me perdoem, que é que pode ser? Temos as discretas, assumindo valores pertencentes a um conjunto enumerável, obtidos através de algum processo de contagem. Então, o número de filhos, de empregados. Então, vamos falar de números naturais, vamos falar realmente do número fechadinho, que não dá, por exemplo, para você ter 1,5 filhos, que não dá para ter 2,7 empregados, você precisa do número inteiro, que normalmente vai ser representado por um número natural. Por isso que a gente fala aqui de conjunto enumerável.
Então, e fala também do processo de contagem. No que diz respeito às variáveis contínuas, quando a variável puder assumir qualquer valor numérico em um determinado intervalo de variação. Então, peso, altura, dosagem de hemoglobinas, renda, esses daqui são alguns exemplos. Então, ninguém precisa ter exatamente 70 quilos ou 71. A pessoa pode ter 70,65 e está valendo também. Então, depende da precisão da balança para poder ser mais específico. E aqui temos o que? A apresentação de dados qualitativos. Aí vocês vão perguntar para que serve isso. Vamos lá. Nem sempre aquelas informações vêm lá lindamente dizendo: eu tenho tantos funcionários e tantos são do sexo masculino, tantos do feminino, tantos são casados, tantos são divorciados. Essas informações podem vir bastante claras numa tabela. E eu costumo dizer que está sempre muito atrelado essa questão da tabela e do gráfico. Eles conseguem passar, a partir do momento que a gente aprende a desenvolver gráficos, você começa a entender as informações que ali estão, você consegue realmente entender as informações que estão numa tabela e dá para a gente seguir. Então, vamos lá. Aqui está uma situação, né? A direção de uma empresa está estudando a possibilidade de fazer um seguro de saúde para os funcionários e os respectivos familiares. Para isso, ele fez um levantamento junto aos seus 500 funcionários, obtendo as informações sobre sexo, estado civil, idade, número de dependentes e salários. Então, são diversas informações, diversas variáveis que são um pouco complicadas para estarem todas numa tabela com uma visualização maravilhosa. Então, às vezes, a gente precisa dividir essa tabela e colocando realmente essa informação de uma forma, vamos dizer assim, isolada para ficar mais clara. Então, num primeiro momento, somente ilustrando a questão da distribuição de frequência, estou colocando aqui, por exemplo, informações sobre o sexo desses 500 funcionários. Então, foi observado que do sexo masculino existem 270, do feminino 230, ou seja, total de 500 funcionários. Mas esse número dessa forma, o que quer dizer? Ele poderia estar vindo no formato de percentual? Sim. Então, esse momento aqui, estamos falando, quando eu coloco exatamente o número de funcionários, eu estou falando da frequência absoluta. Se não for frequência absoluta, vai ser uma frequência relativa. Então, o cálculo é bem simples de fazer. Eu já havia descrito aqui embaixo para não me aprofundar tanto, mas vamos lá. Então, se a gente quiser colocar nessa tabela também o quanto isso aqui vale no percentual, eu tenho, por exemplo, sexo masculino. Então, eu estou vendo que são 270 funcionários dos 500. Então, vamos ver como é que fica. Se meus 500 funcionários correspondem ao meu total, ou seja, ao meu percentual, deixa eu até colocar aqui o símbolo, tá? Para ilustrar melhor. Então, isso quer dizer o quê? Que 500 está para 100%, tal como os 270 do sexo masculino equivalem a X. Então, fazendo o processo aqui de proporção, epa, me perdi um pouquinho aqui. Então, nós temos o seguinte, temos as devidas operações, o que chegamos a 54% sendo do sexo masculino. Ora, se sexo masculino corresponde a 54%, então ao sexo feminino, eu acabei nem calculando aqui, corresponde 46%, porque vai ser a diferença dos 100%. Então, nós temos aqui, foi colocado aqui numa forma de índice, mas podemos trabalhar também com o 54%, 46%, 100%, porque aqui vai ser o total. Lembrando que na relativa corresponde à porcentagem. Também existem formas, para quem está pegando isso aqui mais rápido, existem formas de calcular com uma formulazinha para a gente chegar à frequência relativa. Para eu não ter que fazer aqui agora de cabeça, ou para não ter que fazer a regrinha de 3, vou só tentar lembrar. Se eu não me engano, frequência relativa vai ser igual a
frequência absoluta vezes 100 dividido pelo total. Eu sugiro que vocês, o total daqui, tá? Então eu sugiro que vocês tentem para ver se o valor vai bater certinho mesmo. E a gente fica com uma pré-fórmula, fica mais fácil de calcular esse daqui. Então, chegando aqui, eu tenho uma tabela. Então, lembra que eu falei da tabela mais geral, aonde vinha descrevendo, olha aqui, ó, o nome de cada uma das pessoas. Então, para a gente observar numa tabela, às vezes é mais fácil saber que eu tenho tantos alunos, ou alunos não, tantos funcionários do sexo masculino, tantos do sexo feminino, e é melhor do que dar nome a essas pessoas. Fica, aqui está uma tabela bem poluída, mas tem informações úteis. Ok. Então, dessa informação, eu posso chegar e dizer assim, ó, eu tenho aqui tantas pessoas que são do sexo masculino, tantas do sexo feminino. Posso fazer uma tabela ou um gráfico com ela. Posso falar também de uma outra tabela sobre estado civil, uma outra sobre número de dependentes. Então, a partir dessa daqui, eu posso realmente trabalhar simplificar essas informações. Então, por exemplo, a de número de dependentes. Quantas pessoas tem, por exemplo, nenhum dependente? Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Então, aqui, vou colocar aqui dependentes e aqui eu vou colocar a quantidade. Então, contei cinco pessoas. Aí, por exemplo, um dependente tem um, dois, três pessoas. Então, a gente pode desenvolver uma tabela dessa maneira, com essas informações. Dois dependentes. Então, tem uma, duas, três pessoas. Três dependentes. Um, dois, três. Ok. Quatro dependentes. Uma, só uma. Cinco dependentes, não tem, ok. Então, aqui seria facilmente uma tabela onde eu sei que essa quantidade eu posso estar fazendo uma representação de frequência absoluta, posso chegar com a outra a partir do nosso total aqui, é muito importante. A gente pode também fazer uma frequência relativa e calcular através dessa formulazinha que eu mostrei aqui em cima, fica fácil também. Então, se a gente sabe aqui, por exemplo, que a quantidade, a frequência absoluta vai ser igual, por exemplo, aqui 9, 10, 15 pessoas. Então, é o nosso total. Para a gente achar, por exemplo, a frequência relativa, deixa eu pegar essa informação e jogar para cá para baixo, para ficar mais interessante da gente trabalhar. Então, se eu quiser chegar e fazer aqui, deixa eu melhorar um pouquinho essa informação. Eu tenho frequência absoluta, vamos supor que eu queira colocar aqui a frequência relativa e conseguir calcular de uma forma mais rápida. Que tabela feia. Então, eu posso fazer o quê? Ah, vou usar essa fórmula aqui de cima. Então, como é que vai ser? Bora lá. É só lembrar que a frequência relativa expressa em percentual, a gente pode dizer o seguinte, aproximar um pouquinho, já tinha esquecido. Então, a frequência relativa desse primeiro, por exemplo, veja que ele vai estar fazendo o quê? FA vezes 100 dividido pelo total, que é 15. Então, se a gente já puder simplificar alguma coisa, fica mais fácil. Mas bora lá. Então, se eu faço aqui, por exemplo, 5 é a nossa frequência absoluta. Então, eu coloco aqui 5. Ok. 5 vezes 100, 500 e aí dividido por 15. Ah, eu quero facilitar, quero fazer uma simplificação. Tudo bem, não há problema. A gente pode fazer o quê? Aqui, 5 dividido por 5, que vai dar 1, e esse 15 dividido por 5, que vai dar 3. Então, nós vamos ter 1 vezes 100, 100 dividido por 3. Então, esse valor aqui para o 5, ele vai dar o quê? 33,3%. Então, é o valor encontrado aqui para ele. Vai ser sempre dessa maneira, porque foi feito aqui dessa forma. Então, por exemplo, esse daqui, o do 1,
Então, como é que vai ficar? Então, o daqui, por exemplo. Bora fazer o do 3. Deixa eu só. Bora lá. Temos o do 3 aqui. Então, 3 dividido por 3 que vai dar 1, 15 dividido por 3 que vai dar 5. Então, 1 vezes 100 vai dar 100, 100 dividido por 5 que vai dar 20. Então, daqui corresponde, os 3, né? Correspondem a 20% cada um deles. Já o daqui do 1, então vai ser o quê? 1 vezes 100 dividido por 15. Então fica fácil, né? 100 dividido por 15, fácil vírgula. A gente tem que pegar na calculadora e vamos fazer, né? 100 dividido por 15, que vai dar 6,66. Então eu poderia aproximar logo colocando como 6,67, porque só lembrando que 6,66666, como esse número é maior do que 5, então a gente aproxima para uma casa a mais, vai ficar 6,67. Percebam que aqui ó, no 33,3 eu não aproximei para 4. Por quê? Porque era um número menor do que 5, então a gente não aproxima e deixa ele como está. Então, se a gente parar aqui para fazer essa conta, tem que dar 100%. Então, eu vou só conferir aqui, é porque a calculadora na tela não fica visível, que eu tô, bora ver, esses três juntos aqui vão dar o quê? 60%. Então, deixa só eu colocar aqui. Mais 60, mais esse 6,67. Então, mais 6,67. Eu fiz alguma loucura aqui, para lá. 60 mais 33,3 mais 6,67. Então deu 99,97, ou seja, vamos entender como 100%, porque teve essa questão aqui da aproximação. Então, 100% aqui que vai ser o nosso total. Tá feinho, tá, mas dá para compreender realmente como é que está sendo feita. E vamos lá. Então, esse daqui foi só uma das informações que a gente utilizou, que foi de número de dependentes. E dessa tabela que foi dada, de acordo com a informação preliminar, eram 500 funcionários. Então, imagina o tamanho da tabela total. Por isso que é mais fácil a gente apresentar assim, ó, masculino, feminino, colocar o valorzinho percentual, fazer uma distribuição aqui do estado civil, fazer uma distribuição do número de dependentes, é bem melhor trabalhar a parte. E aqui está um tópico interessante, né? Até uma regra que eu apliquei há pouco, que vai ser a do arredondamento de números. Então, aqui é justamente aquela regra. A gente fala de menor ou igual a 4, do 6 em diante, maior do que 5, tá? Então, dá uma observada nessa regra, mas foi aquilo mesmo que eu expliquei anteriormente. E aí nós chegamos com os gráficos. Os gráficos servem para representar. Aqui foi colocado, por exemplo, a tabela relacionada ao estado civil, aos valores que foram dados, tanto com a frequência absoluta quanto a frequência relativa. Então, 6 solteiros, 6 casados, 2 divorciados e 1 viúvo. Sendo um total de 15 pessoas, então aqui está a frequência relativa. Essas informações podem ser mostradas no gráfico e para o gráfico cabe um pouquinho de treino, um pouquinho de bom senso para a gente fazer isso aqui. No gráfico de setores, conhecido também como gráfico pizza, ao invés de a gente trabalhar em torno do 100%, a gente vai fazer uma relação aqui, ó, por exemplo, 15 pessoas correspondem a 360 graus. Por que 360 graus? Porque é a quantidade de graus que tem aqui nessa circunferência. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira. E aí, por exemplo, se eu quiser saber esse daqui, percentual, por exemplo, de solteiros, 6 pessoas. Então, 6 pessoas correspondem a quantos graus? Então, cruz, credo, e aí lá vai. Então, 15x, que é igual a 6 vezes 360. Então,
é o mesmo que x, que é igual a 6 vezes 360 dividido por 15. A gente pode fazer simplificação, como também pode chegar e utilizar a calculadora. Estou tentando ganhar tempo, tá? Então, 6 vezes 360 vai dar 2.160 e dividido por 15, que vai dar 144 graus. Então, x é igual a 144 graus. Então, tanto para solteiro quanto para casado, porque aqui pelo visto está dividindo no meio, tá, gente? É porque ficou tão escuro aqui, tá estranho, mas a ideia é essa daqui. Porque vai ser. Opa! Não, ele está dizendo 25% solteiro, 56% casado. Agora eu não entendi nada, porque o gráfico aparentemente está errado, tá? Esse gráfico de setores aqui, porque vejam que solteiro e casado tem a mesma quantidade. Então, algo de errado não está certo aí. 40% de cada. Então, algo aqui foi demonstrado errado, porque era para ser 40% de cada e não dessa forma. Então, esse gráfico, ó, tá errado. Ok, vamos seguindo. Então, temos aqui o tópico apresentação de dados quantitativos discretos. Então, o que é que vão ser esses dados quantitativos? Aqueles que nós podemos realizar contagem. Então, não precisa ser o valor quebrado, não precisa ser um número racional. Então, aqui existem algumas formas da gente representar. E aí, eu vou fazer uma consideração importante, que é do seguinte: vamos supor que eu queira dar um benefício aqui, queira saber. Aí, volta para aquele caso da empresa que queria realmente fazer o plano de saúde, só que fica complicado quando você tem muitos dependentes. Então a empresa disse assim: não, peraí, eu vou dar somente para quem tem até 4 filhos. Então ele quer saber até aqui. Só que ao invés de chegar, no caso de uma tabela muito grande, com um total de 500 funcionários, fica um negócio meio chato de ficar contando como é que fica. Então, muitas vezes a tabela dá para a gente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui embaixo. Eu coloquei. Eu refiz essa tabela de uma forma um pouquinho mais clara com as informações. Então, os mesmos dados aqui, viu? Então, às vezes, a gente precisa apenas de uma informação extra, que está sendo que essa frequência absoluta aqui acumulada. Ou seja, nessa primeira linha, eu tenho aqui na frequência absoluta 120. Quando eu chegar na segunda linha, eu quero os 120 mais o que tem aqui embaixo, ou seja, mais 95. Então, aqui eu já tenho o quê? 215. Na linha seguinte, eu quero o acumulado dessas três aqui. Então, é como se sempre nessa linha eu representasse a soma. Então, nessa linha, 120 mais 95. Deu aqui. Na seguinte, eu tenho mais essa soma daqui dos três valores para representar aqui. Então, nesse, ó, 305, aí com mais 95 vai dar o quê? 400. Com mais os 35, temos 435. Com mais os 30, vai ficar 465 mais 20, então temos 485, mais os 15 temos os 500. Ah, eu preciso chegar aqui e colocar o total? Não, a gente pode simplesmente passar uma linha aqui, não precisa dessa informação. O mesmo vale para o percentual, porque vamos dizer assim, eu quero atingir no máximo 50% dos funcionários. Pronto. Aí você vai fazer a mesma coisa, você tem uma noção de até quanto vai. Então, ou seja, com nenhum dependente, então tem os 24 aqui. 24%. Ah, se eu quero menos do que 50%, então bora ver a próxima faixa. Com um dependente, então 24 mais 19%, vai dar o quê? 43%. Mais os 18, 61%. Aí já estourou. Então aqui, ó, já é 61%. A gente não quer mais do que isso. Eles pagam até 50% dos funcionários. Então, aqui já atendeu. Ou seja, são aqueles que têm
nenhum dependente ou um dependente. Então é um exemplo apenas que de limitação. Então, é algo para ser observado, para ser feito, mas o entendimento é simplesmente esse. Esse campo aqui, ele vai representar a soma dos elementos, então até a casa seguinte. Por isso que eu estou fazendo dessa para de cá, com a soma. Então aqui, por exemplo, 80, 87, 93, 97 com os 3 aqui, que vai dar o que? Os 100%. Então, essa daqui é uma forma de evidenciar uma das utilidades da tabela, uma das formas que dá para a gente chegar nessas informações, dá para visualizar de uma forma prática. Agora, de qualquer maneira, né, de qualquer sorte, eu recomendo a realização de algumas atividades que tem na própria apostila, porque consegue dar uma melhor base, a aplicação realmente daquilo. E sem contar o seguinte, que na apostila também foi feito um resuminho da aula com informações interessantes, como se fosse um mini glossário, onde tem as definições de população, amostra, pesquisa censitária por amostragem e outras mais que ajudam, assim como os tipos de frequência, ajudam a dar um melhor entendimento e dá para aprofundar realmente no conteúdo. Mas sobre a aula 1, é isso aí que a gente tem para hoje. Tchau, tchau.